loiros, altos, de olhos claros, ou não, porque tem ET multicolorido, adâmico, mas multicolorido. A Terra não é multicolorida? Não é? Mesmo na cor branca, você não tem vários tipos de branco? Tem o branco lagartixa, que nem eu, até o branco rosinha, o branco amarelinho, não tem? Então, essa diversidade de tez, ela é normal em qualquer lugar. Tem o zeta reticuliano. Oi, Jesus, Senhor da Glória. Aqui. Os zeta reticulianos, que são o grey, né? O greyzinho. O grey é o mais comum. O zeta reticuliano, porque eles vêm do sistema zeta retículo. Os greys são os baixinhos de 1,20 m em tese, cabeça grande, olhos oblíquos, 3 ou 4 dedos, às vezes 5 dedos, com braço e perna muito fininho, né? Um tronco pequeno avantajado da cabecinha. Mas existem outros zeta-retículos que são altos, né? Que têm uma cabeça parecida com a nossa em termos de dimensão para o corpo físico, que tem cabeças menores, ovaladas, como se fossem bolas de futebol americano, entende? E estes zeta-retículos, os greys, são os que mais se aproximam do humano, porque eles têm um padrão vibratório similar ao nosso, e afim atrai, semelhante atrai semelhante, pela lei da afinidade. Por isso que eles são os mais comuns e são apontados aí como os maiores agentes das abduções. Tá? Na verdade, a gente sabe, até por hoje, estudos realizados no mundo inteiro com abduzidos, que são a nossa melhor fonte de informação, existem greys que são híbridos já com humanos e, portanto, são seres evolucionários superiores a outros greys, e existem greys que não são de robôs biológicos, são clones ainda, porque foi uma raça que abusou da clonagem, porque eles se materializaram ao ponto de negar completamente qualquer coisa que não fosse material, e ao fazerem esse processo absurdo de clonagem, para poderem pegar os órgãos dos seus clones e manter a própria vida, porque eles não acreditavam que houvesse uma vida após a morte, eles acabaram ficando estéreis e perdendo a diversidade biológica. E uma espécie que perde a sua diversidade está condenada à extinção. Por isso que eles saíram pelo universo aí, no universo de outra galáxia, em busca do DNA raiz que trouxesse de volta para eles a possibilidade da diversidade biológica. Adivinha onde que eles arranjaram essa diversidade biológica? Desse DNA raiz? Aqui. Por isso que a gente tem muitos híbridos. Quando eu conheci o Petit, no primeiro congresso que eu fui de ufologia para palestrar em 2006, ele mostrou um documentário sobre 2 irmãos norte-americanos. Eu cito muito o Petit porque eu sou fã de carteirinha desse cara. Ele mostrou um vídeo de 2 irmãozinhos americanos que eram abduzidos desde criancinha, o James e o John. Não é isso? E o mais velho passa a hipnose dele da abdução, é horrível, ele grita, ele xinga, com aquele desespero dantesco. Aí o documentário termina com ele sentado, chorando e dizendo assim: a última vez que eu os vi, ele colocou um bebê no meu colo e por telepatia ele me disse: sim, ele é seu filho. E aí entraram algumas crianças de diferentes idades na sala, a mais velha era uma menina, e ela me disse por telepatia: está tudo bem, papai, obrigado. Então, nestes corpos híbridos, encarnam espíritos missionários para devolver para essa espécie sentimento, crença na eternidade da alma e possibilidade evolutiva. Percebem? Como não existe acaso. Então, alguns dos greys que têm contato conosco ainda são clones, mas a grande maioria já são espíritos provenientes dessa hibridização que está devolvendo a eles a possibilidade da continuidade da própria espécie. Outros seres que são muito frequentes são os reptilianos. E aqui a gente tem que fazer um reparo. Nem todo torcedor do Cruzeiro é inimigo de torcedor do Galo. Tem amigos, não tem? Então dizer que todos os reptilianos são do mal é ser extremamente reducionista, porque isso não é verdade. Dentro dos reptilianos, dessa espécie reptilianos, existe uma raça que realmente é bélica, hostil, primitiva, antiética e corrupta. E não estou falando de nós. Estou falando dos draconianos. Tá? Porque nós não somos bélicos, hostis, primitivos e corruptos. Não é a realidade do que nós somos? Portanto, eles só estão aqui porque nós somos iguais a eles. Então, os draconianos, sim, fazem parte dessa massa falinda. Então, aqui para evoluir quem nós. Os insetoides,
né? Que esta louva a Deus que está aqui. E essa é a primeira vez que eu ouvi falar de um insetóide, eu falei, cara, que viagem da maionese, lá, tá falando de louva a Deus, né? Como o pessoal voa. Aí eu ouvi a Gilda Moura contar de uma abdução que ela sofreu, que ela foi levada para Xambala, e quem estava guardando a porta de Xambala eram formigões humanoides. Falei, bom, se a Gilda Moura está falando, talvez a viagem da maionese não seja tão grande assim. E um dia eu estou na casa do Consolador, me preparando lá para o trabalho, entrei na sala de cirurgia dos extraterrestres e deparo com um louva-a-Deus enorme no meio da sala. Qual foi a minha reação? Ah! Ele olhou para mim, acho que ele pode, né? Para todo boa noite, alguma coisa assim. Eles são reais. E se você pegar a descrição de espíritas sérios, kardecistas, eles descrevem insetóides como membros ativos de recuperação de espíritos perdidos no astral, principalmente no Vale dos Suicidas e no Abismo pegando ovoides. Eu hoje tem insetóides trabalhando dentro da Casa do Consolador e a gente está começando a se acostumar bastante com eles. Mas é assim, não é fácil de ver, entendeu? Mas eu acredito que nós também não somos fáceis deles verem. Uma coisa que eu acho interessante sobre os insetóides é que eles olham para a gente, eles têm olhos multifacetados, né? Eles olham para a gente como linhas de energia. Então eles não olham para eles, não veem assim a gente. Eles veem linhas de energia coloridas. Então se as cores são mais harmônicas ou menos harmônicas, eles conseguem perceber se aquela pessoa está mais em equilíbrio ou mais em desequilíbrio. Nós temos os híbridos, que são relatados aí vastamente em vários trabalhos, e ainda que eu não concorde com o David Jacobs, que todo ET que faz abdução é para o mal, é para invadir a Terra, para tomar a Terra, é óbvio que o trabalho dele não pode ser menosprezado, são 1.400 casos de abduzidos estudados, não dá para menosprezar uma casuística dessa, o cara é muito grande em termos talvez seja o maior de todos os tempos no estudo de abdução, embora ele veja só por um lado, existem dois lados dessa equação, mas os híbridos são relatados claramente pela maioria das mulheres abduzidas. Eu mesma tive eu nem engravidei porque nem sabia o que estava acontecendo, né? E estava lá um bebê que foi retirado lá em Munique, na Alemanha. Eu vi o menino sendo retirado e depois eles me apresentaram o menino dizendo que ele era também meu filho. Não apenas meu, mas era um híbrido. E tem muitos casos de mulheres que vão para a nave e amamentam as suas crianças. Então isso é uma coisa normal. Então os híbridos estão aí. Existem híbridos encarnados aqui também, dos dois lados, né? E os anfíbios, esses são bem raros de serem descritos, mas são descritos principalmente 3 abduzidos que a gente estuda lá em Peruíbe e falam, descrevem sempre estes anfíbios. E de onde que eles são, né? De onde será que são estes caras? São de um monte de planetas dessa galáxia. Veja, gente, nós moramos, a nossa galáxia é uma nebulosa de braços espiralados.